Boa noite. Sejam todos, todas muito bem-vindas a essa noite especial de mostra homenagem a Vladimir Carvalho. Hoje o Cine Brasília se ilumina para celebrar um mestre, um cronista do Brasil, um cineasta que fez do cinema sua morada e de suas lentes um instrumento de resistência, memória e poesia. Hoje, dia 31 de janeiro de 2025, Vladimir Carvalho completaria 90 anos. Vladimir não está apenas na tela, mas nas paredes desse cinema, no ar dessa sala, na lembrança de cada um de vocês, de cada espectador que aprendeu a olhar o Brasil por meio de sua obra. Sua trajetória é a de um artesão das imagens, um cineasta que nunca se contentou com a superfície das coisas, mas que buscou com paixão e rigor compreender e revelar o país em suas contradições, sua beleza e suas lutas. E nesta noite reunimos aqui não apenas colegas e admiradores, mas amigos, familiares e cúmplices dessa jornada cinematográfica. Começamos agradecendo a todos os parceiros que possibilitaram a realização dessa mostra. Em especial, queremos agradecer e expressar nossa profunda gratidão à CTAV, Bretz Distribuidora, Ligoc Entretenimento e Urca Filmes. Muito obrigada. Também agradecemos a Gioconda Caputo e Sérgio Morricone, amigos fiéis do Cine Brasília. Testemunhas atentas da história do cinema e da obra de Vladimir. Gioconda e Sérgio, vocês fazem parte desse legado. Muito obrigada. Bem, mas hoje, mais do que nunca, nós queremos dirigir nosso agradecimento mais especial, mais afetuoso, mais profundo à mulher que esteve ao lado de Vladimir em sua vida, em sua obra e em sua luta. Maria do Socorro. Uma homenagem. Muito obrigada. Maria, obrigada pela sua generosidade, por sua força, por seu carinho e pelo apoio incondicional que nos deu ao longo dos últimos meses para que esta homenagem fosse possível. O seu amor e a sua dedicação a Vladimir nos inspiram. Muito obrigada. E nesta edição de celebração, também não poderíamos deixar de agradecer um grande nome do cinema brasileiro, um artista que compartilha não apenas laços de sangue, mas também de imagem, de luz, de poesia com Vladimir, seu irmão Walter Carvalho. Walter, assim como Vladimir, é um dos grandes pilares do cinema nacional. Sua sensibilidade como diretor de fotografia e cineasta redefiniu o olhar sobre o Brasil e nos deu novos mundos para enxergar. Vladimir e Walter, Walter e Vladimir, dois irmãos unidos pelo cinema, pela imagem, pela coragem de olhar o Brasil nos olhos. E é esse olhar que celebramos hoje. E tantas outras pessoas que daria, assim, uma lista vasta de muitos, infinitos agradecimentos. Vladimir foi uma pessoa que construiu muitas parcerias, fez muitas pontes. O Cine Brasília, que foi sua casa, Vladimir exibe hoje e nos próximos
nos próximos dias, 10 de seus filmes. Esta mostra é um gesto de reconhecimento, de gratidão e de compromisso com a sua memória e com a potência do cinema documental que ele nos deixou. E para que essa homenagem seja completa, convidamos todos a mergulharem na obra de Vladimir Carvalho ao longo da programação que preparamos com todo cuidado. Entre os 10 títulos que exibiremos, organizamos a mostra em 5 programas, que dialogam entre si por temas, contextos históricos e abordagens estilísticas. Cada um deles revela um Vladimir múltiplo, um observador da cultura popular, o cronista da juventude, o pensador crítico do Brasil profundo. Hoje, nós abrimos a mostra com o programa 1, que reúne 3 filmes fundamentais na trajetória de Vladimir Carvalho. O primeiro é Os Romeiros da Guia, de 1962, codirigido com João Ramiro Melo. O filme acompanha a fé e o movimento dos romeiros em suas peregrinações, revelando a força das manifestações populares. Quilombo, de 1975, é um mergulho na história das comunidades quilombolas, destacando sua luta, sua cultura e sua resistência ao longo dos séculos. E finalizando, de 1977, o filme Pancararu, de Brejo dos Padres, um olhar sensível sobre o povo Pancararu e a festa do Umbu, registrando sua relação com a terra, suas tradições e sua resistência. Bem, esta sessão será seguida de um debate com a pesquisadora Berê Bahia, com o professor e cineasta Marcos de Souza Mendes, também com o jornalista e crítico Sérgio Morricone, e mediação do roteirista e cineclubista Igor Z. Cerqueira, que nos ajudarão a ampliar essa experiência e compartilhar reflexões sobre a obra de Vladimir e sua personalidade. Nos próximos dias, nós convidamos vocês a voltarem ao Cine Brasília para acompanhar os demais programas, e a mostra seguirá até os dias 5 de março, sempre no horário das 20 horas e de forma gratuita. Perdão, muito obrigada, gente. Então, a mostra seguirá até o dia 5 de fevereiro, sempre no horário das 20 horas e de forma gratuita. Também preparamos uma revista digital em homenagem ao Vladimir, com texto homenagem do Cine Brasília, e um texto também super especial escrito por Sérgio Morricone. A revista ela se encontra disponível em nosso site www.cinebrasilia.com/links. E para concluir essa homenagem, queremos registrar um agradecimento especial ao CTAV, Centro Técnico Audiovisual, que gentilmente cedeu os filmes dessa sessão. O cinema e a memória são indissociáveis. Sem espaços como CTAV, muitas das imagens que moldaram nossa história simplesmente deixariam de existir. Preservar um filme é preservar a memória, e preservar a memória é garantir que o cinema siga sendo ato de resistência e permanência. E não há uma maneira mais justa de honrar Vladimir Carvalho do que reafirmando esse compromisso. Que o cinema brasileiro continue vivo e que sua memória permaneça pulsante e que sua obra siga atravessando muitas gerações. Bem, para encerrar essa noite especial, faço minhas as palavras dos versos que abrem essa mostra, pois se encaixam com perfeição no espírito desse cineasta inquieto, que nunca temeu o mundo
e nem a verdade. Nada a temer, senão o correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. É isso. Sigamos o caminho que Vladimir nos ensinou. Muito obrigada e vida longa ao cinema de Vladimir Carvalho. Boa noite. Bem, gente, muito boa noite. Queria começar a conversa sem me alongar, mas queria começar agradecendo a equipe do Cine Brasília, não só por organizar esse evento como um todo, que é muito especial, mas um agradecimento mais pessoal pelo convite de estar aqui conversando com vocês. É uma honra enorme. E, para mim, dado o fato de que certamente existem pessoas mais capazes do que eu para estar aqui, eu entendo que o convite foi muito uma forma do cinema, do Cine Brasília, da equipe, e especialmente da equipe de atividades formativas, prestigiar um pouco o trabalho dos cineclubes aqui do DF e o papel que eles cumprem, né? Então, eu e a Bruna Ruperto, que faz o Cine Joaquim comigo, ficamos realmente muito honrados e felizes de poder participar um pouquinho, né? E aí queria agradecer aos colegas que vão participar do debate também, pela honra e generosidade de dividirem essas experiências com a gente hoje, né? E para a gente ir se aquecendo, eu queria começar, em espírito de cineclube, eu queria começar pedindo de cada um de vocês um comentário bastante despojado, assim, bastante pessoal sobre os filmes, porque, bem, antes de mais nada, vocês são apreciadores de bom cinema. Então, eu fico me perguntando, o que vocês acharam da sessão de hoje? Gostaram dos 3 filmes? O que eles fizeram pensar? Como foi a experiência de ver eles hoje? Olha, eu acho que é pelo menos a 10ª vez que eu vejo esses filmes, né? Porque como cineclubista, como programadora de filmes, vários deles eu já programei e já vi, inclusive em debate, com o próprio autor, que hoje não está aqui, mas até o céu está chorando lá quando está chovendo lá fora, viu? Gostei de rever, fiquei alegre, contente, mas ao mesmo tempo muito triste por saber que essa data de hoje era uma data que nós programamos tanto e, pelas circunstâncias natural da vida, estamos reunidos em função dele, mas com outro propósito, de relembrar e que esta criatura, o nosso Vladimir Carvalho, ele não morreu. Ele está aqui presente em cada um das nossas lembranças e das nossas angústias e de tudo que ele nos entregou, não só com a sua arte, mas principalmente com a sua humanidade. Você, Sérgio, como é que foi essa experiência aí? Oi, boa noite. Eu também vi os filmes várias vezes, com exceção de Pancararu, que a última vez eu vi há muito tempo atrás, nem lembrava direito, né? Mas o que me impressionou, é engraçado que o Quilombo, eu revendo agora, fiquei pensando, né? Porque o Quilombo, vocês já comeram a marmelada do Mesquita? Porque vende ali no Gerivá, quando você vai para Pirinópolis. Você come a marmelada do Mesquita e o Quilombo não é mais Quilombo, é uma empresa, né, liderada pela Sônia, que faz a marmelada até hoje, e a gente pode agradecer como é que se diz, legalização das terras dos quilombolas, né? Porque a gente ali no filme fica coloca uma questão, quer dizer, será que vai existir, ele projeta para o futuro, né, o Mesquita? E existiu, né? Está lá. Provavelmente a legalização da fazenda, das terras, foi fundamental, e é incrível, ela está lá, e eu acho que a marmelada vende, além do Gerivá, vende em vários outros lugares, e tem coisas interessantíssimas no filme Quilombo, e eu vou lembrar de um fato aqui curioso, que eu e a Joconda, com a Objeto Sim, a gente tem um festival chamado Slow Film, lá em Pirinópolis, que teve 9 anos de edições lá em Pirinópolis e 2 aqui, no Cine Brasília. E numa das edições, que estava presente o Jean-Claude Bernardet, a gente passou Quilombo e levamos os netos do narrador para ver o filme. E vocês não sabem o que aconteceu. Foi uma catarse de choradeira,
porque todos eram netos do narrador do filme e nunca tinham visto o avô. Então, essa coisa que falaram, hoje mesmo a apresentadora falou que o cinema é uma coisa de memória, e é mesmo, né? Quer dizer, é uma coisa impressionante que o Vladimir tenha filmado o Quilombo e que está lá preservado, como o Pancararu também, né? Pancararu, eu fiquei imaginando assim, será que nenhum coreógrafo não vai usar aquela coisa impressionante, né, daquela roupa, aquela vestimenta maravilhosa, né? Lembra muito também a questão ancestral, né? Dos terreiros. Exatamente. Afro, né? Totalmente. Parece coisa africana. Atualidade, E só para não me alongar muito nessa primeira fala, o Vladimir, eu escrevi isso quando a gente fez a amostra Vladimir 70, eu escrevi que o Vladimir, primeiro ele olhou torto, eu falei, você tem uma nostalgia do arcaico, que isso não é nenhuma coisa depreciativa. Eu falei que ele era igual ao John Ford. O John Ford também, os westerns do John Ford, ele tem uma nostalgia do velho oeste, quando ainda a lei não imperava. Porque isso traz uma coisa muito básica do ser humano, que é o arcaico. É uma coisa que os mitos gregos falam sobre isso, né? Falam sobre o arcaico. Então é que traz uma natureza, uma natureza mais básica do ser humano, né? E isso não quer dizer nada que é um conservadorismo, não é nada, mas que tem esse impulso, Vladimir, para narrar as coisas que poderão desaparecer. E desaparecendo, desaparece também algo de essencial do ser humano. Isso está em muitos filmes do Vladimir, e nesses dois, e também no primeiro, né? O Romeiros da Guia também, né? Que é um ritual que eu não sei nem se existe mais, né? Lá da igreja da Guia, né? Então, é só para dar uma ideia desse aspecto da filmografia do Vladimir, que eu acho muito importante e muito lírica. O Romeiros da Guia é um filme lírico, né? Completamente lírico. Mas a gente vai falar da trajetória dele mais para diante, né? Senão não dá para falar aqui bem rapidamente. Era isso. Não, brilhante. Eu acho, realmente, vendo os filmes hoje, eu pessoalmente também fiquei... É um ponto talvez um pouco óbvio, né? Não sei se vocês pensaram também. Todos eles realmente têm essa ameaça implícita de algo que vai desaparecer, e ao mesmo tempo eles são um registro de que está vivo, né? E é a prova cinematográfica de que a coisa está viva e transbordando, né? Uma coisa que eu lembrei que é fundamental, no Quilombo tem o Concerto dos Sapos, aquela música ultra concreta e ultra avançada, feita por um sujeito do século XIX, um morador de Pirinópolis. Eu nunca me esqueci quando o Vladimir chegou para mim e falou assim, você tem um Concerto dos Sapos? Eu falei, que Concerto dos Sapos? Que história é essa? Aí ele falou, não existe. Um cara que estava muito à frente do seu tempo, que fez esse concerto, que parece música concreta, né? Que o Vladimir vai usar sempre, nesses filmes que são documentários que trazem manifestações antigas, ele coloca sempre uma música ultra moderna. Ele fez isso no Vestibular 70, que é a música do Conrado Silva, e tem todos os compositores depois em outros filmes dele, ele usa sempre, junto com a música tradicional, ligada ao ambiente do filme, tem sempre uma coisa, vamos dizer assim, antagônica, entre aspas, né? Não antagônica, que faz um contraste antagônico super interessante, mais uma vez, entre o arcaico e o super moderno, né? Justo, muito bom. E você, professor, o que chamou sua atenção? Boa noite. Boa noite. Eu agradeço a presença de todos. Eu estou muito honrado de estar aqui hoje, porque, na verdade, eu vinha, de qualquer maneira, para homenagem ao Vladimir. Eu não pensei que eu fosse fazer parte da mesa. Não poderia imaginar. Então... Mas tinha que fazer, ué. Não. Eu soube a coisa de 3 dias atrás, justamente no momento em plena mudança familiar, vamos dizer assim. Então,
enfim, eu fiz uma estrutura. Como é que eu vou resumir 50 anos em 20 minutos? Né? Eu não sou da geração do tic-tac, toc-toc, eu sou da lentidão, da contemplação, do tempo, do processo. E eu fiquei muito aflito com isso. Como resumir 50 anos com tanta gente que devia estar aqui? Eu sou um deles. Né? Tive a honra de ter sido ter sido aluno do Vladimir, depois colega de profissão do Vladimir, assistente de direção, depois amigo e professor de 30 anos que eu continuei, de alguma maneira, o projeto antigo do curso de cinema e dediquei a minha vida a continuar o trabalho do curso de cinema e do Vladimir, né? E do Hans Fortmann. Foram meus dois totens, né? Meus dois mestres. Então, na verdade, Igor, eu não tive tempo de estudar esses filmes, de analisar esses filmes. O que eu tenho na minha cabeça, mais viva, eu até coloquei nessa estrutura, uma preliminar que eu fiz, somando pessoas que eu conheci que deveriam participar, por exemplo. João Ramiro Melo, está aqui, anotado. E depois, mais adiante, o Teodoro Freire, o Boi de Teodoro, que foi porque eu entrei para a universidade em 1974. 74 foi quando o Vladimir estava filmando o Quilombo. Eu me lembro dele levando sacos de açúcar, acho que com a ajuda de Maria do Socorro, lá para o Mesquita, né? Então eu não vou não vou poder analisar esses filmes. Eu posso fazer um comentário superficial, né? E depois eu posso precisar melhor essas minhas anotações para na verdade o meu ponto de referências nem seria esses 3 filmes. Meu ponto de referência seria Aruanda. Aruanda, que é o que eu acho que fecunda todo essa documentação cultural, poética do Vladimir. Então, eu acho que tudo começa em Aruanda. Foi para isso que eu me referenciei. E aí vou acrescentando escritores, poetas e músicos. Aí eu botei aqui Aruanda, Jomar Moraes Souto, o autor dos versos depois de São Saruê, de conterrâneos, e em Aruanda, Linduarte Noronha, a questão da documentação etnográfica popular. Então, o que eu pude anotar aqui, nessa visão de hoje, primeiro, o Romeiros da Guia era um filme que a gente assistia na universidade como aula obrigatória. E a aula maior, quer dizer, que a gente estudava roteiro, a aula maior era a bolandeira. A bolandeira que não está nesse Vai ser exibido na mostra, eu não lembro o dia exatamente, mas a programação está disponível. Vai passar junto com o Pai de São Saruê. Então, o nosso curso, na verdade, o curso com Vladimir, foi o que sobrou do curso de cinema, que foi extinto pela ditadura. Foram 3 disciplinas só que existiam. Jornalismo cinematográfico 1, 2 e 3. E técnicas de cinema e teatro, né? Com os professores. Por isso que eu falei, é difícil eu entrar nos 3 sem ter... Né? Eu mesmo queria me apresentar, de onde eu vim. Eu sou filho do Eduardo Nilô de Souza Mendes, aeronauta, militante comunista e ambientalista e educador, defensor da Amazônia. Meu pai. E minha mãe,
Ruth Barbedo de Souza Mendes, aeromoça, né? Eles eram na primeira linha internacional, Rio-Miami, e tiveram 4 filhos, eu sou o mais novo dos 4. Minha mãe, que era pintora, artista plástica, professora de pintura e porcelana, e a aeromoça, acho que minha mãe foi a primeira aeromoça internacional do Brasil. Então, eu não posso deixar de citar, porque um pouco das minhas raízes, essas raízes vão se encontrar com mais dois pais, vamos dizer assim, Hans Fortmann e Vladimir Carvalho, que aí junto. Eu espero falar isso mais tarde, né? Mas o que ficou na Bolandeira, que era... Eu achava maravilhoso aquele poema do Gilmar Moraes Souto, né? Os dentes da bolandeira, sem dente friso qualquer, palha de cana-poeira, suor de homem e mulher, né? Então, essa história vai se somando com a ida do Walter Carvalho na filmagem. Enfim, uma história linda que depois eu vou... Mas a primeira coisa que eu anotei no Romeiros da Guia foi... Na verdade, professor, posso te fazer uma pergunta? Por favor. Até para combinar um pouco com o que o Sérgio estava falando, você comentou, você entrou na universidade justamente quando o Vladimir estava produzindo o Quilombo. Você tem lembranças de como isso aparecia durante as aulas, se ele trazia? Não. O que eu me lembro é que antes do 74 tinha uma outra referência, por isso que eu falo. Vila Boa de Goiás, com Armando Sampaio Lacerda, assistente de direção, que eu não podia deixar... São essa geração do Armandão, né, que foi assistente do Vila Boa. Quer dizer, o que eu me tenho de lembrança, quando eu entrei, era o final das filmagens de Vila Boa de Goiás, e o Vladimir estava em plena produção do Quilombo. Eu me lembro dele levando açúcar para cá. Mas ele não passava isso para... Né? Em sala de aula ele mostrava filmes como A Bolandeira? Não, a sala de aula, a nossa cartilha, isso que eu queria deixar para pouco depois, a nossa cartilha era Aruanda. Aruanda era uma aula obrigatória, né? E a Bolandeira. Espera só um pouquinho aí. Claro. Só um minutinho, que eu estou um pouco nervoso também. Não, Vila Boa de Goiás, né, que eu citei, a Bolandeira, Romeiros da Guia, e às vezes abria também para outros filmes do cinema novo, ancestrais, como Arraial do Cabo, que era outra, do Paulo César Sarraceni, e, enfim, eu estou um pouco... Não, preocupa não, professor. Mas quando o primeiro encontro, quer dizer, com o Vladimir foi em 75, nessas disciplinas, né? Os professores eram Geraldo da Rocha Moraes, o primeiro professor de cinema, Pedro Jorge de Castro, que dava também uma das disciplinas de jornalismo cinematográfico, Hans Fortmann Vladimir e Geraldo da Rocha Moraes. Certo. Geraldo Moraes. Então, eu acho que foi essa constituição inicial, mas, na verdade, eu não posso... Foi muito bom ter visto agora o Quilombo, porque eu estou morando lá perto. Então, hoje eu moro a 20 quilômetros do Mesquita. Fui parar aí, uma longa história. E para o monitório que o Vladimir colocou hoje, a destruição ambiental está acabando, praticamente está tudo destruído, tudo desmatado para fazer condomínio, destruindo a paisagem. O Cerrado está sendo destruído de uma maneira deliberada, né? E passei em frente à Mesquita semana passada, procurando um outro lugar para eu ir também, porque eu estou em processo de fuga, mudança. Bom, é isso. Não, claro. E queria, na verdade, aproveitando o gancho um pouco do que você trouxe...
Aproveitando um pouco o gancho dessa lembrança, né, de um primeiro contato com o Vladimir na UNB, queria perguntar de vocês, como é que foi o primeiro momento que a trajetória de vocês se cruzou com a dele? Se vocês lembram desse momento. Eu acho que eu fui colocada aqui, eu não sei se a propósito, porque esses dois não só foram alunos do Vladimir, formados por ele, a segunda geração lá da UNB, eu não fui aluna da UNB, não sou cineasta. O que eu conheci o Vladimir através do Cineclube, nos anos 80. Quem mora aqui um pouco tempo em Brasília sabe, conheceu quem era Maria Duarte, que já foi inclusive secretária de Cultura, e ela era, à época, superintendente do SESC. E o SESC em Brasília já foi considerada a verdadeira fundação cultural do Distrito Federal em Priscas eras atrás, né? E tinha um Antenor Gentil Júnior, que era da equipe, e ele era um cineclubista. O Lionel Lutini, que era professor da UNB, ele extrapolou o campus da UNB e foi para as escolas de Brasília dar o curso de Super 8 para as crianças. Deu tão certo, a procura foi tão grande, que resolveram fundar o Clube de Cinema do Super 8. Isso nos anos 80. E foi aí, e levou esse pessoal todo lá. Tive aula com Vladimir, Geraldo Moraes, Rogério Costa Rodrigues, Lionel Lutini, essa turma toda que era da UNB, mas que eu conheci lá através do curso de cinema. E a procura foi tão exímia, tão grande, que em 81 nós já fizemos o primeiro festival do cinema Super 8. Em 82 fizemos o segundo. E em 82, Vladimir era o presidente da ABD e ele fez a primeira mostra do filme brasiliense. Quer dizer, 17 anos após o Festival de Brasília, que começou em 65, aconteceu na Cultura Inglesa a primeira mostra do filme brasiliense. Em 83 não houve o festival, já foi na gestão do Márcio Cury em 84, que aí já foi a segunda mostra do filme brasiliense, Mostra Centro-Oeste, e o terceiro festival de Brasília, Festival Super 8 de Brasília. E isso em 84. Quando foi em 85, eu entrei... Gente, eu sou uma dinossauro, tá? No meu tempo eu entrei na Embrafilme, que ninguém nunca ouviu falar, muita gente aqui não sabia o que é isso. Eu entrei na Embrafilme. Então, essa convivência que eu tive com o Vladimir durante 80 até 84 foi tão interessante que, mesmo não sendo na área de cinema, ele teve a coragem de me convidar e numa assembleia da ABD, que era no IAB, na L2, me apresentou. Eu falei, Vladimir, não, mas você não é cineasta, você não é nada, mas você é programadora de filme. Nós que somos cineastas dependemos de vocês, junto com os exibidores. E o pessoal foi tão louco que eu fui aprovada na Assembleia e já no primeiro semestre, já fui candidata à ABD e venci, junto com o Jefferson Albuquerque Júnior. Eu como vice e o Jefferson. E 85. Então, no auge, o Tancredo tinha sido eleito, né? Então, muitas instituições culturais estavam se juntando para comemorar a posse do Tancredo. E o Jefferson e eu levamos para a ABD a proposta de fazer a mostra Jubileu de Prata, só com filmes de alunos, de professores e alunos aqui da UNB. Inclusive, no primeiro dia, o Marquinho estava com o Boi Teodoro. Abriu a mostra com um dos filmes dele. O Serginho está lá com 3 filmes, a turma toda. Então, a minha vivência com Vladimir foi essa. Foi através da programação, da paixão pelo cinema. Por exemplo, eu cheguei em Brasília em 72, mas eu só fui frequentar o primeiro festival de Brasília em 82, 10 anos depois. Porque minha vida é só hospital, né? Eu estou na 16ª, que agora eu não quero mais e chega, né? Então, só em 82 é o primeiro festival de Brasília. E eu, enquanto programadora, pesquisadora e cineclubista, então eu desenvolvi essa loucura, né, pelo cinema. Então, nunca dirigi. Aliás, comecei a dirigir que foi com aquele menino que fez o filme do Sérgio Rezende. Como é o nome dele? Aloísio Batata. Mas aí ele era justamente em função do Super 8, era com a Leninha e ele era o ator principal. Mas ele teve um problema seríssimo de câncer e ficou cego aí. Também foi a minha primeira e única experiência. E continuei na minha loucura por cinema, como eu continuo até hoje. E
Agora que eu fui aposentada por invalidez, né, mas pelo menos continuo vendo, falando e dando os meus pitacos enquanto pesquisadora. Mais uai. Como tem um escritor mineiro que eu gosto muito, o Aires da Mata, que ele, sobre a leitura, dizia, né, não é um vício, mas não degrada. Um pouco como o cinema. Mas então, quando chega esse ponto de contato de você com o Vladimir, você já estava programando nos cineclubes e nas mostras que você mencionou. E nessa época, você justamente estava falando, né, e não sei o quantos aqui no público vão ter ideia, programar uma mostra não era entrar na internet e procurar filmes do DF no Google para encontrar. Como é que os filmes chegavam até vocês? E como é que foi como é que você começou a ficar responsável por trabalhar nas mostras que você participava? Olha, isso aí já é muito depois, né? Eu vou falar aqui como é que eu conheci o Vladimir, porque a minha trajetória é praticamente paralela à presença do Vladimir em Brasília. Para vocês terem uma ideia, eu conheci o Vladimir, já tinha ouvido falar no Vladimir, porque nos anos 60, em Brasília, era muito efervescente a coisa de cinema. Muito como resultado do curso de cinema da UNB e tudo mais, mas na Escola Parque havia cursos e mais cursos de cinema com Rogério Costa Rodrigues, com Paulo Emílio Salles Gomes e tudo mais. E eu, que era uma pós-criança, eu ia e fiz 2 cursos na Escola Parque, e o nome do Vladimir era sempre citado, embora ele nunca tenha dado curso na Escola Parque. Mas eu conheci o Vladimir já aqui no Festival de Brasília, ainda como uma pós-criança, em 69, quando eu já tinha ouvido falar do Vladimir muitas vezes, por conta dos cursos lá da Escola Parque. Eu vou dar 2 exemplos. Neorrealismo italiano, expressionismo alemão, eram cursos que davam até um certificadozinho, eu tenho carteirinha até hoje desse negócio. Em 69, eu, de calça curta, assisti a Bolandeira, do Vladimir Carvalho, e um filme que eu gosto muito até hoje, né? Acho incrível. Isso foi antes de eu entrar para a UNB, quando eu praticamente fiz todos os cursos que o Vladimir dava e me tornei monitor do Vladimir. Mas tem uma coisa muito curiosa que antecede ao meu conhecimento, a minha conhecimento presencial do Vladimir na UNB, que foi um fato inusitado, curiosíssimo, que eu estava em Brasília e vi que estava passando Rocco e seus irmãos. Eu era uma criança ainda, pós-criança, né? Quantos anos isso, Sérgio, a ser pós-criança? Olha, eu acho que eu tinha 13 anos por aí. 13, no máximo 14 anos. E eu queria ver o Rocco e seus irmãos e vi que estava passando no Cine Nacional, que não existe mais, que é onde funcionou a TV Nacional. Ali no setor de rádio e televisão, tinha um cineminha ali, era um verdadeiro poeira horroroso. E chego lá para ver o filme, estou eu e o Vladimir, só. E aí o projecionista desce e pergunta: vocês querem ver esse filme mesmo? Nós queremos ver o filme. Ali eu conheci, ficamos conversando, porque o projecionista ficou enrolando, ele não queria passar o filme. E a gente ficou conversando, eu lá criancinha, e o Vladimir dando a maior atenção. Bom, depois eu entrei para a UNB, eu não entrei diretamente para a comunicação, eu entrei para a arquitetura, e é muito interessante porque a arquitetura é contígua à comunicação. E eu ficava sentado naquele murinho ali, né, do minhocão, né, e o Vladimir passava, conversava sempre, eu estava sempre conversando com as pessoas de cinema da comunicação, até que eu mudei para comunicação e sociologia. Eu entrei na UNB e fui logo fazendo todas as disciplinas de cinema, que era o jornalismo cinematográfico, né, que ele dava, e eu virei monitor do Vladimir, no jornalismo cinematográfico 1 e 2. E a gente criou uma amizade dentro e fora da universidade. O Vladimir, eu considero um irmão, porque a gente ficou amicíssimo, né? Tanto na UNB, eu, por exemplo, eu ficava nas aulas dele, porque o Vladimir viajava toda hora para filmar, e eu é que dava aula. Ele saía, sumia e eu dava aula. E a gente ficou amigo fora do ambiente universitário também. O Vladimir não tinha carro, e até 3 dias antes da morte dele, eu estava com o Vladimir, para lá e para cá, levando ele, né, porque ele nunca dirigiu,
eu levava ele no meu carro para tudo, né? A gente conversava muito sobre cinema. Isso interessa? Interessa? Desculpa, claro. Eu comecei a ficar um pouco preocupado, gente. Tem como alguém talvez encostar uma dessas portas? Tá vendo uma brisa meio daquelas que dá doença nas pessoas. Desculpe, Sérgio. Então, só para continuar, a minha amizade perdurou a vida inteira até 3 dias antes da morte dele, que eu estava com ele, inclusive ele estava completamente bem de saúde, né? Eu digo que o Vladimir, eu já escrevi isso numa matéria, é o morto mais vivo que eu já vi. Porque morto, você acompanha uma doença, a pessoa vai definhando, aí morre. Então você morreu. Agora o Vladimir não, ele desapareceu assim, sem mais nem menos, completamente, tanto que ele deu uma entrevista para Márcio Zaru no dia da morte dele, uma entrevista que foi inclusive passada no Curta Brasília, da Aninha. Cadê a Aninha? Sim. Ali. Você passou no seu festival. Então, essa que é a relação que eu tive com ele, que é uma relação fraternal até, né? Porque a gente frequentava um a casa do outro, conversávamos, íamos para tudo quanto é lugar. Muitas vezes eu dava carona, íamos no CCBB, ele não tinha carro, eu levava ele e a gente conversava sobre tudo. E só para dar um depoimento pessoal, o Vladimir é uma pessoa muito leve, completamente leve, muito bem-humorada, e você conversava sobre qualquer assunto com ele, e ele entrava em todos esses assuntos com a maior desenvoltura. Então é isso, quer dizer, o meu conhecimento dele foi desde criança e até há 2 meses atrás. Muito justo. Professor, antes de voltar para você, Beri, eu fiquei curioso que quando o Sérgio mencionou os cursos da Escola Park, você concordou assim com uma convicção de quem conhecia de perto. Sim, foi impressão minha. Os cursos da Escola Park. Você não estava ainda? Não, eu não estava aqui. Então foi isso. É só para pioneiríssimos. Foi 80. Então pronto. Desculpe, professor, e agora vou... E só para dizer, eu entrei na universidade e frequentei os cursos do Vladimir em 75. Eu entrei em 74, em 75 eu já estava fazendo cursos lá na UNB. Justo. Agora lembrei de uma coisa que é super importante. O Vladimir, ele vivia vendo quem é que ficava naquele murinho. Quando ele descobriu que eu gostava de cinema, eu já tinha feito um Super 8, e aí ele chegou, eu falei assim, agora eu quero fazer um filme profissional. Falei para ele, profissional? Mas eu não sei nada, não sei como é que faz nem nada. Eu vou arrumar uma equipe para você. Aí a equipe, que foi nossa, ele arrumou um fotógrafo e um assistente de fotografia para o meu primeiro filme profissional, que é a Carolina Leobras, que é de 78. E aí, depois eu fiquei sabendo que a equipe profissional que ele arrumou era eu, estreante, o Marcelo Coutinho, que nunca tinha fotografado, e o Tuca, que muito menos sabia o que era ser assistente de fotografia. Então, lá fomos nós, até a Transamazônica, filmando com poeta de cordel, e assim foi a primeira equipe profissional, foi o próprio Vladimir que fez os contatos. Ele tinha isso, né? Ele era um aglutinador, e ele permaneceu assim a vida inteira. Vários dos alunos que se voltaram para o cinema, que fizeram cinema, primeiro se tornaram assistentes do Vladimir. E assistente que eu digo é como eu ia em todas as filmagens ajudar o Vladimir carregando coisa. Isso aqui é ser assistente, né? É você carregando, pega esse troço pesado aí ia lá porque o assistente é o tipo maquinista, né? Carregando peso. E isso ele, até depois dos anos 80, que você vê os vários cineastas de Brasília que foram assistentes do Vladimir, e o Vladimir utilizava essas pessoas que começavam a fazer a cinema e já tinham alguma experiência para fazer os filmes ultra independentes dele. Né, Aninha? As equipes do Vladimir eram 4 amigos, estudantes, não sei o que, pega aqui, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Com isso, ele fazia os filmes sem nenhum apoio institucional. Nada. Ele pegava um cara que fotografava, o outro que fazia qualquer coisa, o outro carregava peso. Em compensação, as pessoas aprendiam. E aprendia fazendo. Eu, por exemplo, acompanhei todas as filmagens e estive presente do conterrâneo Velhos de Guerra. Na Ceilândia, que eu conhecia bem, porque o meu primeiro filme em Super 8 chamava Ceilândia 76. E é um filme de 30 minutos. E aí, inclusive, o Vladimir perguntava assim, quem que você conhece
Eu falei, lá na Ceilândia, eu falei, eu conheço gente abessa, porque quando eu filmei a Ceilândia, ela estava acabado de ser transferida, a invasão da EPI, para a Ceilândia. Então eu falei, olha, tem um pastor maluco lá, que só fala uns negócios doidos, varridos, você tem que filmar. Está lá no Conterrâneo Velho de Guerra. E vários outros personagens que eu falava, Vladimir, tem um outro cara ali que foi um pedreiro do início de Brasília, não sei o quê, que também é legal. E assim só para dar essa ideia... Na mostra do filme brasiliense, você participou com Albertino, Quincas e Pinturas na Rua. É mesmo? Esses filmes nem existem em película, são filmados... o Quinca e o Albertino, que são filmados em Umatic, são em vídeo, né? Já deve estar completamente degradado. Eu consegui salvar uma cópia completamente com a croma distorcida, quer dizer, tudo que é vermelho ficou verde, tudo que é verde ficou vermelho, e assim por diante. E eu estou com ela para ver se eu vou num laboratório para ver se restaura esses dois documentários. Um ganhou um prêmio, o Albertino ganhou um prêmio em São Paulo. E esse outro eu nem lembro. Qual é o outro filme aí? Pinturas na Rua. Não lembro. Nem sei se eu fiz. Bom, então é isso aí, né? Essa coisa que eu queria enfatizar, essa coisa aglutinadora do Vladimir, e que ele fazia com que os alunos dos cursos de cinema da UNB começassem a carreira profissional ou semiprofissional através do acompanhamento das filmagens que ele fazia. Não, muito bom. Professor, não sei se você já está se preparando para dizer outra coisa. Não. Eu dividi essa estrutura, que era até uma referência muito, muito forte para o Vladimir na área da montagem cinematográfica, né? Que a primeira, antes de você botar o ritmo, botar a música, primeiro é a estrutura, né? O Vladimir era um mestre da pesquisa e da estrutura. Então, eu estou me preparando para responder a tua primeira colocação ainda. Como é que foi como é que eu conheci, né? Então, eu tenho... Mas não sei se vai dar tempo, porque agora eu ainda tenho as pessoas para perguntarem. Então, eu vou responder. A primeira a segunda, que eu falei para você, seria o período da o trabalho profissional com Vladimir, depois a amizade e depois o trabalho junto com ele, né? Que eu trabalhei quase que... Foram 30 anos ao lado do Vladimir. Se contar em 75, são 50 anos. Né? Então, vou resumir a primeira pergunta. Eu espero depois eu poder continuar as outras dentro dessa... Vamos sim, então, vamos sim. Eu cheguei, quer dizer, a minha família veio para Brasília em 65. Meu pai veio fugido do golpe, porque senão iam pegar ele lá. Né? Ia ser massacrado na tortura, como foram alguns amigos dele, né, de casa. Então, ele veio para pilotar um teco-teco na fazenda de um amigo dele. E a gente chegou aqui em 65. E mudamos lá para... Não era nem Lago Sul ainda, era um cerrado, era em 68, porque ele ia a pé para o aeroporto, né? Então, morava perto do avião, né, de onde ele trabalhava. Em 68, morando ainda no 67, eu entrei para o Colégio da CASEB, em 1967, primeiro ano da CASEB. Em 68, foi a invasão da UNB. Depois, inclusive, eu queria, daqui a pouco, passar um pouco a minha palavra. Onde é que ele está? Ele estava aqui, ali. Já eu vou passar para o senhor, porque você vai entrar aqui agora, nessa estrutura básica que eu fiz. Então, em 67, 68, nosso ponto de encontro era o cinecultura. Era um cinema popular, né? Os estudantes, operários, né? Tem até histórias, você deve se lembrar dessa história, passaram uma retrospectiva do Alain René, no cinecultura, né? Então, era soldado, era operário, era estudante, era adolescente, que achava que sabia um pouquinho de cinema, sabia nada. Enfim. E uma dessas mostras foram apresentados também a Fantasmas, a série Fantasmas, do Vladimir. Né? Bom, enfim.
Então, Perdão, professor, o Cinecultura era um que ficava na W3? Ou estou misturando? fica na esquina da Escola Parque. Né? Então, ali eram as sessões vespertinas. Aí tinha a soirée também, as sessões vespertinas do Cinecultura, que é 507 Sul. Então, bom, enfim. Deixa eu me concentrar aqui, que eu estou... Bom, enfim, eu entro para a universidade em 74. Aí a tua pergunta, como é que eram as aulas em 75? Os filmes que eram apresentados, além desses que eu falei, existiam para mim duas referências aí. Isso que eu queria chegar nesse ponto. A primeira referência foi Vestibular 70. Era a referência mítica para mim. Eu não conhecia ainda o Vladimir, mas já sabia desse filme Vestibular 70. Né? E o itinerário de Niemeyer, as imagens de Niemeyer. Então, essa era a referência básica. Né? E o Vladimir era como se fosse aquela câmara. Aquela câmara era uma espécie de mito, né? Aquela câmara em 16 milímetros da universidade, filmada na universidade. E o outro filme, também referencial, era Ponto de Encontro, de Fernando Duarte. E aí você tem o encontro de mais dois mestres que entram logo depois. Quer dizer, aí você tem Heinz Fortmann, Vladimir Carvalho, Fernando Duarte. Então, o Vestibular 70 era um filme obrigatório. Eu me lembro direito, a música do Caetano Veloso, Os Argonautas, que o Vladimir colocou, e o itinerário de Niemeyer. Então, eu anotei aqui, e aí vai entrar, logo em seguida, vai entrar um outro ponto que eu acho que é referencial, que é O Boi de Teodoro, de Jorge Leal Diaby. O Boi de Teodoro era como se fosse o trabalho de uma disciplina, de jornalismo cinematográfico 2 e 3, que tinha a orientação dos dois mestres, do Vladimir e do... Depois eu vou falar um pouco mais do Boi de Teodoro. Agora eu queria pedir a palavra ao Moraes de Castro, porque ele participou da recuperação de itinerário de Niemeyer. Eu acho que... depois eu volto para cá para eu terminar, tá? Porque eu acho que é o momento. Obrigado. Eu vou ficar aqui para me escorar na cadeira do Morricone aqui. Quer sentar? Obrigado. Quer sentar aqui? Não, Marcos. Você não pode ficar em pé, não, professor. Se eu sentar, eu fico muito tempo. Eu tenho que ser rápido. Eu não tenho o dom da síntese. Muito obrigado. Moraes de Castro, arquiteto. Eu vou falar sobre o itinerário de Oscar Niemeyer, mas você me perdoe, tem que contextualizar um pouco. Nesse momento que a gente está aqui revendo o Vladimir, né? O Coutinho tinha combinado fazer o aniversário junto da Coutinho 90, né? Estamos fazendo junto com você. E dizer que tudo que se pode dizer do Vladimir nunca será tudo, né? Nunca será tudo. Eu até ameacei, comecei a escrever um texto que eu dei o nome... Porque o carvalho é madeira de lei, não é? Eu dei o nome de Excelência para um Carvalho de Boa Cepa. Esse é o título. Aí comecei a escrever e ia dar um negócio dessa grossura. Vai falar sobre o Vladimir, não acaba nunca, então deixei. Mas, enfim, eu queria contextualizar, porque eu cheguei em Brasília 40 dias antes da inauguração, morando ali no acampamento do Ipaz, acampamento de obra, com dois grandes vizinhos. Num prédio morava o Juscelino, no outro morava o Jango, né? E Brasília era dali, da 507 até 504, né? E a Rua da Igrejinha. E um dia eu estou lá, garoto, 20 anos, trabalhando, né? Eu vi um movimento, Oscar Amurto, muita gente chegando. Eu atravessei o eixo e vim aqui ver, estava inaugurando esse cinema aqui. E eu vi a inauguração lá de fora, né? E chegou o Juscelino, ele não entrou, falou com todo mundo, foi embora. Então eu começo a emocionar, poxa, ele tem história. A gente vai vivendo e vai apontando essas coisas. Assim foi com o Vladimir. A Universidade de Brasília funcionou o primeiro ano, em 62, no Ministério da Educação, numas divisões que tinham lá.
E o primeiro ano de funcionamento, em 63, eu já estava na universidade. Então, eu sou daquelas primeiras construções do FE5, eu já estava lá, o ICA, né? Desde 63. E me formei em 68, quando fechou, e a gente só veio a receber diploma coisa em 69. Mas em 70 eu fiz concurso, entrei como arquiteto do Centro de Planejamento. Em 73 fui azevedado, né? Passei 21 anos aí trabalhando em outras coisas, fui azevedado. Em 94 a lei da anistia me deu uma meia recuperada. Mas, enfim, nesse momento estou dizendo isso porque lá na universidade, trabalhando no Centro de Planejamento, eu já conheci o Fernando Duarte muito. E ali o professor Heinz Furtmann, né? Antes tinha o Luiz Humberto, né? E o Carlinhos, essa gente toda, o pessoal da música, hoje citou aqui o Conrado Silva, né? O pessoal todo privava ali. E o Fernando me apresentou o Vladimir quando ele chegou. Então, conheço o Vladimir há 52 anos. E a gente pontuava a cada 5 anos, mais um lustre, até o 10º lustre, né? E tem pontos, momentos assim de tangência das nossas atividades, porque eu sou uma espécie de um frustrado e um picão do cinema. Eu nasci em 1940, e os anos 40 até o começo de 50, eu vi numa cidade do interior que tinha o Cinema Paradiso, que era o Cine Eldorado. Olha o nome, Cinema Eldorado. E ali era o dia inteiro, cinema. Eu tinha uma vontade enorme, e fiz o curso de cinema do Paulo Emílio aqui, né? Com o Rogério, com os dois Geraldo, o Jean-Claude Bernardet, Alex Vianney, essa turma toda. Todo mundo aí. Lucila. Eu assisti tudo na Escola Parque. E tinha a carteirinha 007, que era o nome da minha inscrição, que está no museu, que eu dei para o Vladimir. E agora eu achei da minha primeira ex-mulher, minha primeira mulher já falecida, achei a carteirinha que eu ia dar para o Vladimir agora, está lá no museu. Enfim, mas privando ali com o Vladimir, a gente fez o Instituto de Arquitetos do Brasil, que eu entrei logo, depois fui presidente em 82, está aqui o Bassu e o Coutinho, que também foram presidentes depois, do Instituto de Arquitetos, local, né? A gente funcionava no edifício mineiro, e ali a gente acoitava 14 organizações que fugiam do DOPS, da polícia e tal, entre eles os documentaristas recém-constituída, a Associação dos Documentaristas. Dali nós fomos para a sede da L2, e o Vladimir foi junto, e fiz uma placa imensa, era do tamanho do Instituto de Arquitetos, a Associação dos Documentaristas do Distrito Federal. E reclamaram muito. Poxa, do mesmo tamanho do IAB, mas nós estamos segurando as pontas aqui, né? Muitas vezes a gente ficava no corredor vigiando para poder os economistas reunirem, o pessoal dos índios reunirem. Então, são essas histórias. Então, o Vladimir foi lembrado pelo Miguel Pereira, arquiteto, que era o diretor do Instituto da Arquitetura, porque nós sempre fomos vinculados, os estudos de arquitetos, às organizações internacionais. E a UIA, União Internacional, fazendo o congresso que faz a cada 3 anos, em Paris, em 75. E o Miguel, que era presidente, eu era secretário, nesse ano, em 75. O Miguel Pereira descobriu que tinha um concurso, durante o congresso, de cinema de arquitetura, filme de arquitetura. E já havia tradição naquele tempo da Iugoslávia, da Tchecoslováquia, da Polônia, dos canadenses, os franceses, os japoneses faziam muitos documentários e curtas fantásticos, você conhece muito bem, principalmente de arquitetura também. E o Miguel falou, e se a gente produzisse um filme para esse concurso mundial de arquitetura? Eu falei, como? Né? Que dinheiro? Ele falou, são 3 coisas que a gente precisa. A gente precisa de ter arquitetura para mostrar, a gente tem. E o Oscar, né? Precisa de um bom diretor, a gente tem, que é o Vladimir e tem o Fernando, né? Junto. Ele precisa de dinheiro que a gente não tem, né? Eu não sei como é que foi a vaquinha, a universidade deu a fita, não sei quem, o filme saiu. O filme saiu, nós levamos para Paris e ganhou o prêmio. Contei isso aqui ano passado. Itinerário de Oscar Niemeyer. Itinerário de Oscar Niemeyer. E ganhou a medalha, né? Eu posso molhar a palavra aqui? Terminando. O filme foi lá, ganhou, o Vladimir ficou feliz, nós ficamos felizes, não sei se veio um diploma, uma medalha, alguma coisa que veio. E nessa conjuntura, era presidente, secretário e tesoureiro. Se sucederam 3 ou 4 tesoureiros, que era professor da Universidade do Brasil, um foi para fazer bolsa em Londres, outro foi para Paris, outro voltou para a USP, e ficou meio assim, a parte de tesouraria ficou... E terminamos o mandato, no final de 76.
E, de repente, o Vladimir me procura, um tempo depois, o Moraes, eu queria a minha original, porque algum laboratório de São Paulo, no Rio, fez a cópia que foi para Paris, mas o original é dele, do autor, né? Como é que chama o original? Não era Betacana, era outra coisa. Né? O negativo é o master dele. Me pega isso lá no IAB. Como é que eu vou pegar no IAB? Já tinha mudado de interesse, mudado de diretoria, e eu comecei a garimpar. Isso que a gente conversou. Né? A gente conversou, você conhece bem. Comecei a garimpar e mudou de série. Tinha lá uma parte lá que tinha muito material que teve goteira e deteriorou, e muita coisa perdeu, e o Vladimir me cobrava. Isso durou uns 25 a 30 anos, perguntando a todo mundo. O laboratório do Rio já tinha fechado, não sei quem. E um dia, por muita sorte, eu encontrei com um colega, Luiz Fisberg, que é um dos tesoureiros de São Paulo. Falei, Fiz, você foi tesoureiro, rapaz? Aí eu estou procurando a matriz do Vladimir. Ele falou, rapaz, e eu guardei muita coisa, eu fiquei com medo que perdesse. Eu era capaz de estar comigo, e estava. Aí, uma geração depois, 20 e tantos anos, eu consegui, ele evidentemente devolveu. Ele estava protegendo, né? Não tinha intenção nenhuma. Né? E eu entreguei para o Vladimir. E o Vladimir, evidentemente, ficou muito feliz, colocou lá nos arquivos dele. Né? E, ao contar isso aqui ano passado, ano retrasado, ele virou, ele estava aqui, né? Ele virou, foi do outro lado ali. Né? Ele falou assim, eu não lembrava disso. Lembra? Ele falou, não lembrava. Como é que você não vai lembrar de um prêmio, rapaz? Um prêmio mundial de cinema de arquitetura, né? E eu não sei onde é que anda isso. Ficou com ele que está lá, não é? Essa matriz, né? Não sei. Deve estar. Nunca sabe. Agora a cópia, tinha cópias, né? Tinha essa, né, que correu lá. Tem as TVs a cabo, de vez em quando passam, deve ter alguma cópia boa. Deve ter alguma coisa. E eu tenho muita coisa, o Feldman, muita coisa, cópias que ele me deu, muita coisa, eu tenho muita coisa guardada lá. Eu só queria encerrar dizendo a vocês que um momento fantástico em Brasília é o curso do Paulo Emílio, né? Salles Gomes, com essa turma toda. O Fernando Duarte tinha uma meia chácara na Asa Norte, no Lago Norte, e sábado a gente ia lá e ia jogar futebol com o Nelson Pereira dos Santos, sabe? E depois também segurei o microfone horas a fio do Fala Brasília. Então eu tenho um pouquinho de afinidade com vocês, viu? Tá bom? Se mais alguma coisa, algumas mentiras eu posso contar depois. Não. Obrigado. Inclusive, infelizmente a gente tem um problema de tempo. Né? E cada resposta que vocês dão aumenta a quantidade de assuntos que a gente poderia abordar. Mas antes que acabasse o tempo, eu queria abrir espaço, afinal é um bate-papo, queria abrir espaço para vocês participarem também, se quiserem, ou com alguma pergunta, ou com um comentário mais específico sobre os filmes. Como eu costumo dizer, qualquer comentário vale, inclusive é permitido não gostar de algum filme. Alguém levantou a mão. Vem aqui. Tem um microfone sobrando? Vladimir Carvalho, muitas vezes eu encontrei aqui no Cine Brasília. Eu fui presidente da Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília, depois do Honestino, participei da diretoria do Honestino e fui advogado do Honestino. E vi ontem, isso é para me situar melhor com vocês aqui, que a minha base é Taguatinga, onde eu tenho um jornal há 58 anos, Jornal Satélite. Então, eu queria dizer que ontem eu fiquei impressionado com uma coisa muito importante. O Correio Brasiliense publicou uma página inteira a respeito do Vladimir Carvalho, talvez pensando comemorar os seus 90 anos de idade. E eu fiquei tão impressionado com aquela página que eu resolvi mandar uma carta para o Correio Brasiliense, que eu já entreguei a algumas pessoas, estão aqui para quem ainda não pegou, dizendo sobre a Cinemateca de Brasília. Eu acho que mais importante agora, que nós estamos aqui reunidos, e eu queria dizer para vocês que isso aqui é uma coisa incrível em Brasília, as pessoas se reunirem para cuidar da memória da cidade. Inclusive, eu sou membro do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, e lá eu tenho dito dessa preocupação. Por quê? Porque a memória de Brasília está morrendo. As pessoas que passaram por aqui, que construíram essa cidade,
estão indo embora. É imprescindível que haja movimentos como esse para que a memória de Brasília não fique apagada. Por quê? Porque as pessoas... que fizeram as coisas aqui, como o caso do Vladimir, quem imaginava, inclusive alguém disse aqui uma coisa muito interessante sobre a morte dele, quem imaginava que o Vladimir ia morrer? E ele morreu de repente. Então, essa preocupação é nossa. E por causa disso, eu tive a audácia de escrever uma carta ao Correio Brasiliense, dizendo para ele uma coisa que o Vladimir me falou depois que ele leu o meu livro sobre a invasão da Universidade de Brasília em 68, quando prenderam o Onestino e prenderam outros estudantes de lá, e eu assumi a presidência da Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília. E foi um negócio horrível, porque daí a pouco veio o AI-5. A universidade foi invadida em 68, 29 de agosto de 68, e em dezembro veio o AI-5, e eu na presidência. Perdi meu emprego no Senado, perdi meu emprego como professor, mas tive a honra de participar daqueles momentos e, principalmente, de fazer uma coisa junto com os estudantes daquela época. Eles pensavam que lá na Universidade de Brasília era um quartel, e nós tínhamos lá 1.000 armas. Pensavam isso. E por isso a invasão policial militar da Universidade de Brasília foi muito estrondosa. Canhões, metralhadoras, um monte de coisas, inclusive botaram um carro lá no centro, lá perto do FE5, para botar fogo no carro, para que aquilo ali fosse um motivo para que houvesse um desastre total. Sim. E nós, estudantes, como é que nós reagimos? Nós reagimos mostrando que aquela invasão era um absurdo, especialmente porque foi atirado na cabeça de um estudante que estava em sala de aula, Valdemar. E isso teve uma repercussão negativa absurda no mundo inteiro. Graças a Deus, isso, para quem não sabe, salvou a Universidade de Brasília. Sim. Finalizo aqui dizendo o seguinte: para quem não sabe, Brasília não podia ter povo, não podia ter família, não podia ter operário, não podia ter zona de baixo meretrício, não podia ter as coisas principais do povo brasileiro. Era para ser uma repartição pública. Os tecnocratas fizeram para Brasília ser uma repartição pública. E o povo que veio para cá e construiu foi mandado embora para suas terras de origem. Invadimos as terras aqui ao lado de Brasília, a começar de Taguatinga, e a partir daí nós conquistamos o direito de voto. Depois nós conquistamos isso aqui, a possibilidade da cidade se unir em torno dos seus valores, como foi a Universidade de Brasília. Houve uma reação tão grande da população. Pela primeira vez, a população de Brasília se revoltou contra uma coisa: a anunciada expulsão, acabar com a Universidade de Brasília. Então, pessoal, é muito importante que nós nos preocupemos com a memória da cidade, a memória nossa, que construímos Brasília, e por isso, a Cinemateca, que era um sonho do Vladimir Carvalho, que inclusive fez para a Cinemateca uma cinememória maravilhosa, é importante que nós nos unamos com as nossas instituições, com as nossas entidades. Eu já levo para lá a OAB, que eu sou conselheiro de lá, e outras entidades e tal. Todo mundo aqui pode chegar, levar a sua entidade, para que nós constituamos, para que nós façamos uma pressão junto ao governo, para que a Cinemateca de Brasília saia,
para que o grande sonho de Vladimir Carvalho, que é de todos nós, seja realizado. Nós temos aqui em Brasília, como tem em São Paulo, por exemplo, porque nós temos material para isso, nós temos gente para isso, a Cinemateca de Brasília. Muito obrigado. Não, muito obrigado. Antes de voltar para o debate, para os convidados aqui, mais alguém teria uma pergunta, um comentário sobre os filmes? É que a gente talvez tivesse que pensar, a primeira coisa, em fazer uma fundação Vladimir Carvalho, com a proposta que ele está dizendo das entidades se organizarem. Mas ontem eu tive no arquivo público, viu, Maldir Cone? Eu tive no arquivo público, o diretor do arquivo público falou que está empenhado, se mexendo, para pegar a proteção do acervo. Ele está se mexendo, que já seria um começo para a criação da Cinemateca, como ele diz. Então, a gente precisava ter contato, porque tem gente se mexendo favoravelmente. Eu acho que a criação de uma fundação como a do Atos Bucão, por exemplo, acho que era fundamental para dar uma base de referencial até para recursos e tudo mais. É só isso, obrigado. Pronto. O Leandro Grassi está comprometido com isso. Está comprometido com a incorporação do acervo do Vladimir, na Cine Memória, numa cinemateca. Isso existe. Isso é um projeto antigo. Eu mesmo participei durante um ano de uma comissão para constituir uma cinemateca. Tem todo o projeto feito até o lugar já era estabelecido, né? O lugar Não. Alô, som. Oi. Não, na semana realmente, poucos dias antes do Vladimir sofrer um infarto, ele estava feliz e celebrando porque existia uma possibilidade de transferir o acervo da Fundação Cine Memória para o Centro Cultural Banco do Brasil. Essa negociação estava sendo intermediada pelo Leandro Grassi. De fato, o Leandro hoje é uma pessoa importantíssima, que está muito empenhado em conseguir a transferência desse acervo. Só que por questões ou burocráticas ou de não sei o quê, não foi possível realmente utilizar nenhum espaço do Centro Cultural. Mas isso o Vladimir não soube a tempo. Ele morreu feliz porque ele realmente, né, Maria, estava bem feliz com a possibilidade de conseguir transferir. Eu acho que a cidade deve isso a ele. Ele passou anos da vida dele ocupando uma residência dele, a casa dele, na W3, onde ele não pode ali existir uma fundação, nenhuma instituição, é uma área residencial, então ele não pôde nunca abrir ao público, ele recebia as pessoas com um agendamento, mas não podia ser, e o sonho dele é que esse acervo se tornasse público. Mas, para isso, precisaria realmente de um espaço. A Fundação Cine Memória já guarda uma parte importantíssima, muito relevante da história do cinema de Brasília e também do Brasil, né? Ali, quem não conhece a Fundação ainda, tem um acervo precioso de livros, de equipamentos, de fotografia, de cartazes, equipamentos, uns 3 meses... Acho que uns 3 meses antes dele falecer, ele estava também muito feliz porque tinha recebido em doação um projetor 35mm da Embaixada da França. E ele estava realmente muito acreditando que, enfim, ele conseguiria o espaço para se instalar a Fundação Cine Memória, que ele acreditava e lutava que, a partir daquilo ali, seria a constituição da Cinemateca em Brasília, né? A gente continua, né, empenhado nisso. Eu acho que a cidade e as pessoas que conheceram o Vladimir e que atuam na área de cinema, acho que a gente deve isso a ele, a cidade deve isso a ele, e eu acho que a gente não deve deixar morrer essa ideia do Vladimir de criar aqui a Cinemateca. A gente já tem meio caminho andado, porque a gente já tem um importante acervo, né? Então, é isso. Temos que resolver essa questão.
Oi, funcionando? E, bem, pessoal, caminhando um pouco para o final, professor, sei que a dinâmica do debate mudou um pouco o roteiro, mas tem um ponto da sua história que você não gostaria de deixar de dizer? Desses que você estava planejando? Não é planejando, eu estabeleci uma estrutura de acordo com o que foi previsto por vocês, né, na apresentação. E nessa minha estrutura de 4 partes, como aluno, depois como profissional, depois como amigo, e no final, está aqui, na minha estrutura, a parte final está a Cinemateca e o final. Então, agora eu acho que mudou, porque eu estou seguindo uma ordem progressiva, né? Eu vou só concluir onde eu parei, porque senão eu vou ficar frustrado também de não ter cumprido essa... trouxe até comigo aqui no envelope, aqui dentro, o projeto que nós fizemos em 2008. Era um grupo constituído por Vladimir Carvalho, Walter Albuquerque Melo, Sérgio Ismael Nunes Morricone e eu, Marcos Souza Mendes, de pensar a Cinemateca de Brasília. Trabalhamos muito nisso com o antigo secretário de Cultura, Luiz Mendonça. Bom, isso aí, mas eu deixei isso para o final, né? E, bom, agora eu vou tentar fechar pelo menos a minha história, né? Justo. Então, antes do Vladimir vir para cá, havia na universidade o Centro de Recursos Audiovisuais, CRAV, o CRAV, né? E o Luiz Humberto, que eu acho que é um nome que não... certamente, Coutinho está aí ainda? Coutinho? Está aqui. O Luiz Humberto foi um dos fundadores da Universidade de Brasília e que veio... Aí a história remete a Darcy Ribeiro, que trabalhou com o Fertman no Serviço de Proteção aos Índios, é uma longa história. Sobre isso eu fiz o meu doutorado na Unicamp, né? O ciclo Hans Fortmann Darcy Ribeiro, de 1949 a 1959. O doutorado em multimeios eu fiz. E aí o Luiz Humberto chegou à conclusão que a competência, o jovem, era um jovem arquiteto, o Luiz Humberto, que a competência deles tinha terminado, tinha chegado no limite. Aí o Darcy falou, olha, vocês têm que trazer o mestre Hans Fortmann para cá, né, para ele coordenar Então, o Luiz Humberto ficou encarregado de ir ao Rio de Janeiro trazer o grande mestre para implantar o laboratório de fotografia do Instituto. Foi assim que foi criado depois o CRAV. Só que nesse período houve a ruptura da universidade, tiveram que ir embora, e o Hans Fortmann ficou, porque ele tinha acabado de chegar, né? Ele trabalhava de freelancer e tinha já dificuldade até de sobrevivência. Aí veio, por questão familiar, ele veio para Brasília. E aí que ficou. Então, nesse período, foi realizado um filme chamado Universidade de Brasília, Primeira Experiência em Pré-Moldado, que foi realizado de 1962 a 1970. Foram 8 anos de trabalho. O Fertmann foi filmando, aos pouquinhos, a construção do ICC, a construção do departamento de desenho hoje, que era todo em pré-moldado, né? E aí que entra a participação do professor Coutinho, José Carlos Coutinho, que era era uma espécie do narrador, do fio condutor do filme, né? Então, esse filme foi também vamos dizer, um primeiro cinema dessa fase, 1970. Né? Vladimir veio para cá, entrou para a UNB a convite do Fernando Duarte para poder tocar o curso de cinema, queria fazer um centro de documentação cinematográfica, né, no Centro-Oeste. Vladimir, aquela história que eu acho que todos já conhecem, que ele veio para ficar 2 meses e ficou a sua vida toda, né? Muito bem. Então, a outra referência que aparece aí, eu estou aqui em 1976, é
o filme dessas disciplinas. Então, existem 2 filmes aí, em Super 8, que era o que se usava, era o recurso, Super 8 milímetros, e antes do Super 8, 16 milímetros. É isso que eu queria falar, só um trechinho. Por que o 16 milímetros, né? Então, eram 2 filmes irmãos, vamos dizer assim, da mesma época. O Boi de Teodoro, no antigo curso de cinema, e Ceilândia 76, no curso de arquitetura. Eram os filmes... Né? Então, o nosso mundo era essas 3 disciplinas, 4, né, do Vladimir, com esses professores que eu citei. Então, o Boi de Teodoro foi um filme, era um exercício da disciplina que se transformou num projeto final de curso, vamos dizer assim. Então, o diretor do filme, o idealizador, foi o Dodge, Jorge Leal Diab. Eu passei ontem e amanhã toda ligando para ele, para convidá-lo, mas não consegui. Né? Então, o Dodge é que teve a ideia, porque o Dodge trabalhava no Banco Central junto com o filho do Teodoro, Tacumã. E o Tacumã falou, meu pai tem o Centro de Tradições Populares, o Bumba Meu Boi. Aí o Vladimir, a primeira fase das aulas era para a gente elencar, eu passei tudo isso para os meus alunos com o maior carinho. Né? Elencar os temas, né, de filmes relacionados à cultura de Brasília, à vida de Brasília. Então, eram vários temas. Né? Então, nessa turma, um dos filmes era O Clube do Choro, que nasceu na casa da querida professora Odete Ernesto Dias, aqui do lado do Coutinho, vizinho do Coutinho, ali, na 311 Sul, não é isso? 311, edifício Flávia Rilka. Então, era o filme do Clube do Choro, o filme coordenado pela Jussara, o filme sobre as cocotas de Brasília, que era a juventude da época, que era dirigido pela Zuleika Porto. O outro filme era O Boi de Teodoro e agora está me faltando um, que eu acho que era... Enfim. Então, os alunos escolhiam a turma, os temas que... Né? Eu fui para o Boi de Teodoro, porque eu adorava cultura popular, enfim. Então, eu trabalhei na estrutura do argumento com Dodge, e esse roteiro do Boi de Teodoro foi feito, quer dizer, foi do Dodge, por mim e pelo Serginho. Foi montado na minha casa. Foi montado na sua casa. Né? Então, é interessante, porque o que vocês viram hoje no Pancararu tem muito a ver com essa estrutura do Boi de Teodoro, porque o filme foi estruturado o seguinte: o dia a dia do Centro de Tradições Populares, pena que eu não vou ter tempo agora de falar sobre isso, que é muito interessante. E o filme combinava, dentro da estrutura do filme, né, que é o que o Flertman e o Vladimir nos ensinavam, o filme culminaria com a apresentação do Bumba Meu Boi. Né? Porque o centro era uma espécie de quilombo do Maranhão aqui. O seu Teodoro foi trazido por Darcy Ribeiro, do Rio de Janeiro, para implantar o Centro de Tradições Populares aqui. Bom, enfim, então eu vou concluir pelo jeito, eu vou ter que... Enfim... Professor, para você poder concluir de outro jeito, tinham me adiantado que alguém queria fazer uma pergunta, comentário justamente sobre o Pancararu. Agora, eu vou concluir, porque senão fica... então tudo bem. Eu vou concluir, senão Desculpa. Não dá. Senão fratura demais o pensamento da gente, né? Justo. Fratura muito. Então, veja bem, o filme culminaria, tem a ver com Pancararu isso, culminaria com a apresentação do grupo folclórico. Seria um filme mais convencional. E a gente esperando a apresentação, que não acontecia nunca. Então, nós descobrimos que o boi tinha terminado. Os bailantes, não existia mais o grupo do boi. Então, eu falei, Vladimir, como é que o Fetman, puxa, eu acho que não tem mais boi. Colocamos luz, o Dodge pagou a instalação de luz para filmar o folguedo, e não havia boi. Como é que nós fizemos? Vamos procurar uns slides no DETUR, Departamento de Turismo, para a gente cobrir aquele buraco. O que a gente descobre?
a última apresentação do Bumba Meu Boi do Teodoro. Nos slides, com sugestão do Vladimir, nós filmamos os slides e projetamos para o seu Teodoro. Quando o seu Teodoro viu essas imagens do Bumba Meu Boi, aquilo ele falou assim, olha, incendiou, eu ainda vou fazer um Bumba Meu Boi à altura do Distrito Federal. Eu só vou morrer, né, ou num gol do Flamengo, que ele era um flamenguista, ou no guarnecer do Bumba Meu Boi. Se for assim, eu não morro. Ele e Teodoro Freire. Então, esse filme foi projetado na Vila Planalto, ao ar livre, e foi visto pela Secretaria de Cultura. O Vladimir Murtinho deu dinheiro para o grupo, e com isso o grupo renasceu. E foi assim que o Boi de Teodoro reviveu, e eu acho que uma das pessoas mais importantes da cultura popular do Distrito Federal, Teodoro Freire. E nesse período, para fechar isso tudo, o Serginho começou o Carolino Leobas, em 16. Nós filmávamos os exercícios de documentação da UNB em 16 milímetros, que eram montados na UNB. Né? Esse material foi salvo, foi guardado na Filmoteca, até que ganhou o nome de Hans Forten, a sala de visionamento, que eu criei antes de me aposentar, a sala de visionamento Vladimir Carvalho, lá no UNB. Então, esse material foi salvo, guardado no arquivo da UNB, e quem coordena hoje essa filmoteca é o professor Marcelo Feijó, que é uma pessoa ótima, um grande fotógrafo, e que ele ficou responsável por esse nicho de memória que a gente construiu lá. E aí surgem, só para encerrar essa história, 2 monitores, esses monitores realmente de câmera na mão em 16 milímetros. Por quê? Porque os cinejornais da TV Globo, vamos falar assim da TV Globo, eram feitos em 16 milímetros. Então, por isso que eles precisavam do Vladimir aqui, para poder formar para a produção da TV. Né? Não era como hoje em dia o digital, o vídeo, não tinha, era película em 16. E aí o Marcelo Coutinho e Tucker Marçal fizeram um curso e se profissionalizaram como cinegrafistas da televisão profissional, em 16 milímetros. Hoje, o Tucker Marçal é coordenador do FRJ, na área técnica de documentação e fotógrafo profissional, e o Marcelo trabalhou anos. Né? Marcelo ficou como monitor profissional do Vladimir, em 16, e o Tucker Marçal. Então, foram esses 2 que foram os fotógrafos de Carolino Leobas, Sérgio Morricone. E de seu Ramulino, seu. E aí, logo depois, nasce o seu Ramulino, que eu não vou falar, porque aí já não... Que aí é aí que fecha a história, né? Que é o seu Ramulino. E para terminar, para fechar isso tudo, eu montava o seu Ramulino na Praça da República, fui entrevistar o Joaquim Assis, e na moviola do lado, Vladimir Carvalho estava montando o Homem de Areia. O Homem de Areia, que ele já vinha filmando. Né? Aí que eu descobri como o Vladimir tinha o dom, o tino de mergulhar no real, que vocês colocaram, né? De mergulhar nas raízes, como repórter. O Vertov, o Glauber Rocha foi genial, sintetizou tudo. O Vertov das Caatingas e depois o Flahert de Euclides, que é o documentarista etnográfico e poético. E aí, ele está no meio da montagem, olha, morreu o Zé Américo de Almeida. Ele voou, foi correndo, e filmou perfeitamente o funeral de Zé Américo, que o filme abre assim. Então, é isso aí. Eu agradeço aí a paciência de vocês. Não, nada. Não é nada de paciência, professor. Pelo contrário, muito obrigado. Uma história brilhante. Realmente, infelizmente, tem uns problemas de tempo mesmo. Antes de pedir uma fala de encerramento de vocês, realmente me avisaram que tinha ainda querem fazer um comentário? Claro, sobre o Pancararu, né?
Boa noite a todos, todas. Me chamo João Anderson, eu sou indígena do povo Pancararu, sou da aldeia Brejo dos Padres, minha esposa também é indígena Pancararu. Nós ficamos muito felizes em assistir o nosso povo aqui hoje no cinema, né? O filme ele mostra a realidade daquela época, né? O sofrimento daquela época, né? Em que havia esse sofrimento todo da feira de Paulo Afonso, o preconceito com as pessoas da cidade, né? A preocupação com a retirada dos poceiros do território, que só veio acontecer em 2018, né? Uma das principais pessoas que falam é a Quitéria Binga, que é minha tia, o João Binga é meu tio, né? A Quitéria Binga ela foi uma pioneira na educação, né? Implantou a primeira creche indígena do Brasil, lá em Pancararu, né? Também falar um pouco da tradição da corrida do Imbu, né? Poderia falar aqui para vocês um pouco do que se passa naquela tradição, enfim, mas só agradecer, né? Por poder assistir o nosso povo no cinema, agradecer por esse momento, e a nossa cultura, a nossa tradição permanece rica e viva e muito forte. Obrigado. Brilhante. Bem, pessoal, então, para ir encerrando, agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, de compartilhar as histórias, as experiências com a gente, né? E pedir uma fala de encerramento de vocês também. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui nesta sala maravilhosa, Sala Vladimir Carvalho, e principalmente vendo e revendo filmes dessa criatura que tanto batalhou pelo cinema e morreu lutando por uma cinemateca. Quando eu trabalhava na Embrafilme, tem um artigo dele dizendo assim, meu Deus do céu, o Cine Brasília, esse fosso lá embaixo, por que que o governo... E ele lutou por isso, para o fosso que tem aqui embaixo fosse transformado na Cinemateca. Ele dizia assim, Berê, e se fizer, você vai trabalhar na Cinemateca. Foi obra de... Obrigado, gente. Para quem não sabe, o projeto do Cine Brasília previa um subsolo que ia até essa praça de esportes, ia ter mais uma sala de cinema, restaurante, biblioteca, e provavelmente poderia abrigar também a Cinemateca, né? Isso foi uma ideia que projeto do Niemeyer. Projeto do Niemeyer. Perdurou durante muito tempo, mas só que fazer uma obra dessa ia ser uma loucura completa, né? Na gestão do Márcio Cotrim, a gente, como Sociedade de Amigos do Cine Brasília, foi feito uma chamada para apresentar propostas para retomar esse projeto da construção. Quer dizer, que hoje, hoje não precisava, cada ano do festival, estar fazendo essa estrutura toda aqui. Já seria uma coisa, sabe, não só perfeita, como permanente, né? Permanente. Gente, obrigado. Tem um último ponto que você gostaria de pôr? Só agradecer a vocês pelo convite, né? E que dizer que é um privilégio danado a gente voltar a ver os filmes do Vladimir, porque o Vladimir, muita gente, independentemente de ele ser o grande cineasta documentarista de Brasília, ele é o grande cineasta documentarista do Brasil. E a gente não pode esquecer que o filme Aruanda marca o início do documentário moderno brasileiro. Quando foi lançado um grande evento para lançar o cinema novo, os filmes que passaram foram Aruanda, que o Vladimir é co-roteirista, e Arraial do Cabo, do Sarraceni. E depois, é muito engraçado que a gente viu hoje um filme que é muito fundamental, que é o Romeiros da Guia, produzido pelo INCE, que é o documentário brasileiro até os anos 40, até os anos 50, até Arraial do Cabo e Aruanda, eram todos filmes educativos e científicos, produzidos pelo INCE, que foi criado pelo Vargas, pelo Getúlio Vargas. E esses dois filmes mudam completamente o parâmetro e começa o novo documentário brasileiro, que vai ter um ápice com País de São Saruê, que é um filme que está completamente à parte em relação à história do documentário brasileiro, porque ele é um filme que ele é realismo, ele é impressionista, ele é expressionista, ele é tudo. Ele é uma coisa que vai muito além até do que o cinema novo fazia.
que eu caracterizaria o cinema novo que começa na área do documentário como a Caravana Farkas, os filmes que o Farkas produziu nos anos 60, né, que eram muito parecidos com outros filmes do Vladimir, e o Vladimir com o País de São Saruê, e vai fazendo a carreira dele. E eu só queria lembrar que ele vem para Brasília por conta da Bolandeira. 69. Em 69 ele apresenta a Bolandeira aqui, que eu vi, pós-criança. Foi uma coisa impactante o filme A Bolandeira, que é um filme muito incrível, né? E ele, quando veio passar o filme aqui no Cine Brasília, ele foi convidado pelo Fernando Duarte para vir dar aula na Universidade de Brasília. O Fernando Duarte fez uma macumba e conseguiu convencer o Vladimir de que seria interessante para ele vir fazer aqui ser professor do departamento da Universidade de Brasília. Sim. E só para concluir mesmo, depois de Bolandeira, ele faz o Vestibular 70, que é uma maravilha, né? E uma coisa muito curiosa na Bolandeira, é um caso que extrapola a questão histórica que eu estou falando aqui, mas que o Valtinho, o irmão dele, quando foi filmar Abril Despedaçado, ele foi na região onde o Vladimir filmou a Bolandeira. E o que ele descobre? Ele descobre que aquele engenho que estava destruído, em ruínas, ele descobre o engenho, ele consegue chegar no engenho onde o Vladimir filmou a Bolandeira, e ele pega um dente da Bolandeira... Reconstrói. Não. Ele pega um dente da Bolandeira, bota no correio para o Sedex e manda para o Vladimir. E ele até hoje, né, Maria? Ele diz que foi uma das coisas mais emocionantes que ele viveu na vida, foi rever um dente da Bolandeira original. Bom, e depois ele faz um monte de filme, né? E eu vou citar apenas o Cícero Dias, o compadre de Picasso, que é um dos últimos filmes dele, da fase tardia do Vladimir, que é um filme de uma sofisticação incrível. E também A Pedra da Riqueza, que é muito curioso, que metaforiza a obra do Vladimir, que é Nordeste e Brasília, que ele faz um sujeito que trabalhava nas minas de Xelita, lá na Paraíba, ele faz o cara que era um funcionário da UNB olhar uma imagem do garimpo da Xelita, e aí o filme entra no garimpo da Xelita. Então essa transição é uma essência da carreira do Vladimir, que fazia filmes nordestinos e filmes brasilienses e do Centro-Oeste, porque depois ele descobriu que Brasília é Centro-Oeste, aí ele fez Quilombo, ele fez Mutirão, ele fez o filme da Cora Coralina, né? Vila Boa de Guarda e vários outros, né? Então é isso, ou seja, vamos desfrutar do privilégio de ver Vladimir Carvalho. E obrigado mais uma vez. Eu queria deixar só um recado rapidinho. Quem quiser conhecer a obra e a vida de Vladimir Carvalho, por favor, leiam do Carlos Alberto Matos, Vladimir Carvalho, Pedras na Lua e Pelejas no Planalto. Pronto. Gente, realmente muito obrigado a todo mundo que veio. Estão recolhendo as cadeiras, daqui a pouco vão apagar as luzes, né? Então, mas realmente muito obrigado a todo mundo que veio e ficou até o final. E fica o convite também de frequentarem realmente a mostra. Vários dos filmes mencionados aqui vão passar, né? E vai ser uma boa oportunidade da gente se encontrar fora da situação de debate, mas se esbarrando aqui nesse hall e bater papo de outras maneiras. Certo? Grande abraço e obrigado de novo pelo convite.